Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei bem a hora que você vai estar nos ouvindo e vendo. Aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje é segunda-feira, que alegria. Obrigado a você pela sintonia, pela companhia. Segunda-feira, dia 16, são 21 horas 59, 22 já, precisamente, eu diria. E que alegria você estar comigo mais uma vez. Hoje vamos ser bastante objetivos, talvez não passe de 30 minutos, mas vamos ver. O fato é que o tema promete, hein, gente? O tema promete porque eu sei que muita gente, neste momento em que está me ouvindo agora, certamente deve estar assumindo uma cruz. E alguém deve pensar assim, mas, pelo amor de Deus, por que esta cruz é tão pesada? Não consigo assumi-la, é por demais pesada para mim, não posso suportar o que está acontecendo, onde foi que eu pequei, essa coisa toda. Portanto, vamos direto ao ponto. Mateus 16, parte B, hoje é o vídeo número 104, parte B, e assim nós finalizamos o capítulo 16 de Mateus. Vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Por quê? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então, e somente então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Antes de mais nada, vamos aqui por partes, não é? A partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus escolheu a dedo, com muito critério, com muito cuidado, os seus 12 discípulos iniciais, os seus 12 apóstolos, que aliás foram únicos. Não há apóstolos hoje, como aliás já expliquei isso, creio que de modo bastante claro, em vídeos passados. O nosso bom Senhor fez inúmeros discípulos. Além dos 12, escolheu dentre eles dezenas de outros, depois mais 70 ou 72, e os despediu, os enviou de dois em dois para que eles pudessem ir nas aldeias e preparar a sua chegada. Vejam bem. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ao escolher os seus discípulos, iniciando com os pescadores no mar da Galileia, que deixaram suas redes, deixaram seus barcos, suas famílias, a sua casa, os seus amigos, parentes e aderentes, a sua comodidade para seguir a Jesus. Um novo projeto de vida. Certamente tiveram críticas a partir de suas próprias casas, sofreram perseguições, sofreram humilhações, sofreram incompreensões, mas eles sentiram que no chamado de Jesus alguma coisa especial, diferente, estava acontecendo ao coração deles. Por isso eles não titubearam, simplesmente aceitaram o convite de Jesus de Nazaré. Porque, como ele bem frisou aqui neste capítulo e em outras oportunidades também, lá em Marcos 8, Lucas 9, ele diz, olha, se alguém de fato quiser vir após mim, é necessário que negue a si mesmo. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é a negação de si mesmo. É uma autoanálise que ele vem a fazer, que ela vem a fazer, e perceba que somos apenas pó. Somos pó, nada mais que isso. Adamá, pó vermelho, daí vem Adão, que significa um tipo de pó, um pó vermelho. Somos feitos à imagem e semelhança dele, somos continuidade do velho Adão e herdamos o seu pecado original. Você me compreende? Só que
Agora que nós seguimos a Jesus, ou você que planeja segui-lo, deve compreender que isso significa uma ruptura com a sua vida atual, no sentido de as preferências, as prioridades agora não são mais coisas terrenais. Antes, são coisas celestiais. São coisas celestiais. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa com a negação, coisa que é muito, muito difícil. Mortificar a carne, sabe? Se auto-humilhar, se policiar, enfim, equilibrar, fazer. Não é tão fácil quanto parece ou quanto pregam por aí. Mas, se você deseja de fato seguir a Jesus, este é o melhor e maior projeto de sua vida, porque significa salvação. Salvação sua e salvação daqueles de sua casa. Assim disse Jesus. Aleluia. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão de si mesmo, de si mesma, e salvará não apenas a si, mas a sua casa também. Agora, além da autonegação, além do reconhecimento de que é pecador e que necessita de um Salvador, é necessário, é imperativo, é fundamental que você tome a sua cruz para poder seguir a Jesus. Agora veja, a cruz sempre foi para o cristão protestante um símbolo de flagelo, um símbolo de humilhação, um símbolo de opróbrio, de vergonha, um símbolo de maldição. E eu compreendo, sim, e temos razões para isso, no sentido de que, escrituristicamente falando, de fato, o madeiro, Gálatas capítulo 3 e Gênesis capítulo 2, o madeiro significava alguém ser pregado, alguém ser crucificado, especialmente no Império Romano, era porque ele tinha feito os piores e mais horrendos crimes. Portanto, era punido com a morte. Ocorre que o nosso bom Senhor nenhum crime horrendo fez. Não, pelo contrário, ele curava os leprosos, ele dava luz aos cegos, ele fazia surdos ouvirem, ele fazia mudos falarem, ele só fez o bem a vida toda. E, no entanto, ele foi crucificado, sim, para que se cumprissem todas as escrituras e partes importantes do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 53. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então a cruz, no contexto, na perspectiva protestante, ela não é bem vista, e é por isso que os protestantes evitamos o uso da cruz, do crucifixo, mesmo que não tenha a imagem de Jesus fixa no crucifixo em si. Agora veja uma coisa importante. Falemos da cruz nossa de cada dia. No cristianismo católico, apostólico romano e também no oriental, e em todas as suas vertentes, a cruz sempre foi símbolo também de libertação. Ouçam com atenção. A mesma cruz que é símbolo de flagelo e, na realidade, pior que flagelo, de morte horrenda, essa mesma cruz proporcionou a mim e a você a libertação. Você me entende o que eu digo? De modo que talvez a perspectiva da cruz no olhar do protestantismo esteja um tanto radical demais. Temos que compreender que foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. A cruz, ela tanto pode ser um símbolo de flagelo, de crucificação, evidentemente, de malefício para alguém, mas para Jesus, ele transformou a maldição em bênção. Porque foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Talvez nós não utilizemos a cruz a rigor, ou sejamos honestos, o símbolo máximo do cristianismo. Existem vários símbolos
não é? A cruz, o peixe, o cálice, o fogo do Espírito Santo e tantos outros símbolos. Todavia, nenhum é tão expressivo, nenhum é tão mais mundialmente reconhecido como a cruz. E existem vários tipos de cruzes. A cruz latina, onde Jesus foi posto, a cruz egípcia, a cruz grega e tantas outras cruzes. Repito para quem está chegando agora. Jesus pegou a sua cruz, que era maldição para os homens, e transformou-a em bênção para cada um de nós. Louvado seja Deus. Porque sabe de uma coisa? Versículo 25 explica: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. O cristianismo é algo que realmente inverte as coisas, inverter, não é investir no sentido pecuniário, inverter, se posiciona contrariamente em muitas coisas. No cristianismo, quem quiser salvar a sua vida, perde-la, porque está perdendo o mais precioso dos bens e a mais honrada, digna, celestial e divinal pessoa, qual seja o nosso bom e Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem quiser, quem tentar, quem, na verdade, experimentar outra pessoa, outro atalho, outro caminho que não o de Jesus Cristo, vai perder a sua própria vida. Você me compreende? Não há atalhos para o céu. Disse o nosso bom Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. João 14, verso 6 e versos seguintes. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, se não for através de Cristo, está perdendo-a. Agora, quem perder a vida por minha causa, acha-la. Ou seja, quem não negar o cristianismo, quem não negar o seu Salvador, quem não abdicar, quem não arrogar, quem não desistir desta batalha, deste caminho espinhoso, ao final e ao cabo vai ser beneficiado, condecorado, galardoado com a maior das bem-aventuranças, ou seja, a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. O verso 26 é bem interessante também. Pois quem aproveitará o homem de se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, pelo amor de Deus, quando nós vemos... Hoje mesmo eu lia em jornal aqui na internet que cerca de 8 ou 10 bilionários, é isso? Sim, 8 ou 10 bilionários, detêm eles todos juntos a fortuna de todos os pobres do mundo. É uma coisa realmente vultosa, enorme, incomensurável, uma riqueza, sabe, assim, incontável. Bill Gates, Steve Jobs, que já faleceu, Salinas, do México, Mark Zuckerberg, do Facebook, e tantos outros. Pelo amor de Deus. Alguém dirá: mas pastor, alguns estão doando as suas fundações e fazendo algumas benfeitorias, proporcionando um alívio àqueles mais pobres, especialmente na África. Sim, eu sei disso. Todavia, é incrível, é incrível como muitos deles podem, mas não fazem nada, absolutamente nada. Aliás, os milionários, na sua maioria absoluta, são de uma mesquinhez, são de uma miserabilidade, são de uma avareza que dá nojo, me perdoe a franqueza, dá nojo, sim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem que se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembremos uma coisa, a cruz começa já quando nós nascemos. E ouçam o que eu vou dizer agora. Na realidade, nós nascemos 2 vezes, para não mais morrermos. Eu vou repetir porque tem muita gente chegando agora. Nós nascemos 2 vezes. Nós nascemos quando saímos do ventre de nossas mães. Nascimento primeiro.
E nós nascemos quando aceitamos a Jesus como Salvador de nossas almas. Nascimento segundo ou novo nascimento. Para não mais morrermos. Porque isso que está aqui, que você está vendo, nada mais é do que pó, do que barro, que um dia vai perecer. Você me compreende? Mas o que você está ouvindo e sentindo é intangível, é imponderável, no sentido de que você não pode, na verdade, mensurar o espiritual. É isso que é eterno. Então não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida. Não adianta ser sucesso em todos os cantos e um fracasso absoluto no lar, na sua família. Nada, pelo amor de Deus. O mundo conspira contra o servo de Deus, no sentido de que o que você vê, o que você ouve por aí, as propagandas, tudo é feito para você continuar nesse consumismo desenfreado, exacerbado, tresloucado. Mas se você se ater de fato às epístolas paulinas, especialmente a Filipenses, dentre outras, você perceberá que basta-nos a comida e o vestuário para sermos felizes, para estarmos contentes. Alguém dirá, pastor, isso é um simplismo muito grande. Cada cabeça é uma sentença. Agora, não adianta ser sucesso lá fora se você é fracasso total e absoluto na sua própria casa. Se você não tem o amor de sua esposa, se você não tem o amor de seu marido, se você não tem o amor do seu filho, da sua filha, se não há de fato compreensão, camaradagem, companheirismo, conversa entre os de sua própria família, o que adianta? Não adianta o seu sucesso total no ministério que você tenha, se você já é obreiro, e na sua casa a sua mulher canta livre estou, quando você sai para a igreja. Você me compreende, sim ou não? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Muita gente já trocou a alma com o diabo. Sim, muita gente. Muita gente, para ser sucesso, já não quer saber mais de cruz coisa nenhuma. Isso é coisa do passado, isso é uma coisa realmente que não vai entrar na cabeça dele ou dela, no coração dele ou dela jamais. Portanto, fizeram pactos com o adversário de nossas almas. Isso é muito, muito, muito triste. Você conhece alguém? Certamente que sim. A mídia está aí para provar que isso é a mais pura verdade. Pessoas sem nenhuma capacidade, sem talento para absolutamente nada, de repente estouram no sentido artístico do termo. E depois se descobre que fizeram pactos, fizeram isso, aquilo outro, com o objetivo tácito, claro, de terem sucesso. Loucos, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será. Sabe de uma coisa? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Aqui aponta para o arrebatamento da igreja. Sei que muita gente não mais ouve esse tipo de mensagem nas suas igrejas. Não ouve mais. O que ouvem é pregações sobre maldição hereditária, uma heresia terrível, é sobre teologia da prosperidade, outra heresia furadíssima. São pregações de autoajuda, são coisas tipo coaching emocionais, inteligência, essa coisa toda, pelo amor de Deus. Voltemos aos fundamentos básicos. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então, e somente então, retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Ocorre que, ultimamente, temos estado fazendo obras que não as de Deus. Estamos muito mais preocupados com catedrais, com construções. Não que isso seja mal em si mesmo, não. A questão não é essa. Eu me refiro a uma inversão de prioridades. E eu costumo perguntar o seguinte: onde estão as obras sociais? O que você está fazendo como igreja, como povo de Deus, para a, o alívio, para levar um bálsamo a tanta miséria, e muitas vezes dentro da própria comunidade? O que o Paulo dizia: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mitigar, diminuir a miséria dentro da própria comunidade deveria ser uma das prioridades de cada líder de cada igreja. Você me compreende, sim ou não? Eu sei que sim. Verso 28, é verdade, eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Este versículo não tem assim uma unanimidade em relação às interpretações, mas a correta é que Jesus aqui estava dizendo que alguns deles, a rigor, Pedro, Tiago e João, não morreriam sem antes vê-lo como Deus transfigurado. E aí você, lendo o capítulo 17, todo ele, você vai entender que é isto que ele estava dizendo ao se referir a dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, em seguida, Jesus leva Pedro, Tiago e João, em particular, a um alto monte, e foi lá transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí, este será o tema de nosso próximo vídeo, na próxima quarta-feira. Eu quero finalizar dizendo que tipo de cruz você está passando neste momento. Talvez seja um filho doente ou um filho nas drogas, talvez seja aquele emprego que não saiu ainda, ou talvez seja aquele emprego que você acabou de perder. Sim, irmãos, os tempos estão difíceis e cada vez mais eu penso que as melhorias não devem ser de grande monta, não. Ouvimos que talvez no final deste ano as coisas possam muito vagarosamente melhorar. Mas que tipo de cruz a gente pode suportar? O velho provérbio popular que diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. O que a Bíblia diz é que antes que nós façamos as nossas orações, Ele já sabe do que nós precisamos e do tamanho da cruz que nós carregamos. Agora veja, não queremos ser fatalistas nem pessimistas e dizer que não, que Deus me livre da minha cruz, esta mulher é a minha cruz. Jamais diga isso. Jamais diga isso. Este filho é a minha cruz. Esta filha é a minha cruz. Quem diz assim não entendeu ainda o que significa cruz. Ouça uma coisa. Seja qual for a sua cruz, seja ela no sentido existencial, seja ela de ordem na perspectiva material, lembremos-nos que aquele que subiu à cruz em nosso lugar tem poder para nos aliviar. E, sobretudo, se Ele quiser e desejar, nos tirar a cruz. Mas somente Ele. Ou seja, assuma a sua cruz de uma vez por todas. Lembrem-se, por exemplo, que o velho apóstolo Paulo assumiu a sua cruz, o seu espinho, mesmo depois de orar insistentemente para que Deus pudesse livrá-lo, libertá-lo daquela cruz. Ele finalmente entendeu que
A mensagem do nosso bom Senhor era: Paulo, querido, a minha graça te basta. E é na fraqueza que se revela a minha força. Sim. Não pensem vocês que nós não temos cruzes. E temos sim, e são plurais. Mas maior do que as nossas cruzes é a nossa vitória. Em nome de Jesus. A minha oração é que você seja ricamente abençoado por Deus, apesar da cruz. Que pela cruz você entenda que você foi salvo ou será salvo. Não há como, em inglês chama-se bypass, ou seja, não há como você pegar atalho para evitar a cruz. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, toda a sua família. Obrigado. E desde já eu peço, em primeiro lugar, que você me ajude em orações. Em segundo, que você possa compartilhar este vídeo com seus amigos. É bem rápido, bem fácil. Em terceiro lugar, que você possa se inscrever em nosso canal, perdão, no YouTube. Canal PC Sampaio, tudo juntinho. Vai lá, se inscreve, super rápido. E você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus através de nosso pequeníssimo ministério. Em quarto lugar, se o Senhor tocar em seu coração, para nos ajudar de alguma maneira, você tem aqui nosso site, o site da rádio, benedictusfm.com, as maneiras, as formas. Você pode colocar um bannerzinho do seu negócio, do seu serviço, é nosso site. Você pode fazer uma contribuição mensal, quanto que você quiser, ou trimestral, ou semestral, ou anual, aquilo que o Senhor tocar em seu coração. Estamos com o objetivo de continuar pregando, continuar levando esta boa mensagem com melhores condições, de equipamentos que nos faltam ainda. E, além disso, nós ajudamos a 3 entidades filantrópicas em Fortaleza e uma no Paquistão, um casal de missionários no Paquistão. Rogo a sua cooperação dentro da sua possibilidade. Nada faça para você ficar em situação difícil. Seja fiel à sua igreja, à sua comunidade, ao seu pastor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém.